Eu acho que o problema é com o pregador, não é com o microfone, não. Tá? Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Tenho muita alegria em estar com vocês nessa noite, conforme já foi dito pelo meu colega, conterrâneo, amigo, pastor Ronaldo. Eu sou o pastor Frank Landes Sobral, por isso alguns preferem chamar de Frank, tá? E sou da cidade de Fortuna. Estou em São Luís do Maranhão, mas eu sempre digo, eu estou em São Luís, sou de Fortuna. Acho que esse é um sentimento comum a todos os fortunenses, é que nós somos de Fortuna. Nós podemos estar em qualquer lugar, mas somos de Fortuna. Estou servindo ao Senhor ali na Igreja Cristã Evangélica El Shaddai e com muita alegria posso estar com vocês nessa noite para falar a respeito da palavra do Senhor, falar a palavra do Senhor aos amados irmãos, não a respeito da palavra. Trago as felicitações da igreja que pastoreio, a esta igreja, pelo seu 76º aniversário. Que Deus esteja abençoando a igreja, que Deus esteja fortalecendo esta igreja com a graça e o amor do Senhor Jesus, e que esses sejam dias de enriquecimento na graça e no conhecimento do Salvador. Eu quero, sem mais demoras, convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu terei a oportunidade de falar aos amados irmãos em 3 momentos, hoje à noite, e nós vamos abordar esse texto falando sobre a espera pela vinda gloriosa do Senhor. Amanhã pela manhã vamos abordar Apocalipse capítulo 19, focando na vinda do Senhor, a segunda vinda gloriosa de Cristo, na perspectiva que nós temos ali em Apocalipse capítulo 19. E amanhã à noite, com a graça do nosso Deus, eu quero trabalhar com vocês Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, falando sobre o lar eterno dos salvos. Então hoje falamos sobre a espera, amanhã pela manhã falamos sobre o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e amanhã à noite falaremos sobre o lar eterno, a morada eterna daqueles que estão em Cristo Jesus, a morada eterna dos salvos. Oro pedindo que o Senhor esteja nos concedendo graça, para que possamos aprender da verdade de Deus e para que sejamos edificados por esta verdade. Primeira aos Tessalonicenses 5, de 1 até 11. Eu quero pedir a você que pode, que por favor se coloque de pé, você que pode fazê-lo, para que nós façamos a leitura da palavra do Senhor. Primeira aos Tessalonicenses 5, do 1 até o 11. A palavra de Deus diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apane de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te damos graças por tua palavra que acabamos de ler, e conhecedores que somos da nossa finitude, da nossa limitação, ó Deus, diante da grandeza, da glória, da imensidão, da riqueza da tua palavra, nós te imploramos que esteja nos guiando nessa noite de meditação, de reflexão na tua verdade eterna. Pai Santo, eu quero te pedir por mim, Senhor, que tu estejas perdoando os meus pecados e capacitando-me, Senhor Deus, a que eu possa
expor a tua palavra de uma maneira fiel, de modo que o teu povo seja alimentado por esta verdade bendita. Que o Senhor possa falar ao meu coração também mediante esta palavra, como falaste no tempo em que eu estive ali, Senhor, preparando estas exposições e esta exposição dessa noite. Senhor, edifica a minha vida, edifica a vida do teu povo, guia-nos, ó Deus, pela tua verdade bendita, por tua verdade eterna, e na nossa incapacidade, nessa noite, nós tomamos como nossa a oração do salmista quando dizia: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se, mantenham as suas Bíblias abertas no texto. Amados irmãos, raras exceções, um tema frequentemente esquecido pela igreja é exatamente o tema que esta igreja, pela graça e bondade de Deus, escolheu para refletir nesses dias. A segunda vinda de Jesus Cristo é, na verdade, o acontecimento mais importante em toda a história. Ela consuma tudo aquilo que Deus está, desde o seu decreto eterno antes da fundação do mundo, fazendo. Ela consuma todas estas coisas. Mas, com frequentemente, nós nos esquecemos dessa verdade. Nós meditamos sobre muitas coisas, refletimos sobre tantos assuntos, mas não apenas na nossa vida como igreja, no nosso cotidiano, nós pensamos pouco na segunda vinda do Senhor. Curiosamente, este não era o caso da igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica, e quando Paulo escrevia essas palavras, corriam aí aproximadamente 2,5, 3 décadas desde a morte e a ascensão de Jesus Cristo. Era uma igreja que vivia uma expectativa escatológica constante. Era uma igreja que, quando nós observamos, havia uma grande preocupação e uma grande ocupação por parte daqueles irmãos com a segunda vinda do Senhor. Aquela igreja era uma igreja que estava frequentemente pensando sobre aquele tema, ou sobre esse tema. Nós não sabemos o que motivava exatamente essa reflexão, mas ao que parece, um grupo de pessoas estava ensinando a respeito deste tema, só que com uma perspectiva errada. Por isso, Paulo precisa escrever 2 cartas, esclarecendo a igreja sobre a segunda vinda do Senhor e as suas implicações. Na primeira carta, Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo e as suas implicações mais voltadas para aqueles que já são crentes, aqueles que são o povo do Senhor. Na segunda carta, o foco está mais voltado em relação aos incrédulos, mas Paulo escreve 2 cartas para tratar desta questão diante daquela igreja. E se o problema comum em muitas igrejas em nosso tempo é não pensar a respeito da segunda vinda do Senhor, um problema terrível em Tessalônica é que eles pensavam demais. A questão não era pensar demais, mas era pensar de uma forma errada, de uma forma conduzida por interesses, muitas vezes, até certo ponto malignos. Era um interesse obsessivo pela segunda vinda de Jesus, não com uma perspectiva de santidade, de piedade, mas de saber, de conhecer, de entender por mera curiosidade. Haviam também aqueles que estavam preocupados, sem saber o que seria daqueles que haviam morrido, e por isso, uma sessão antes do capítulo 4, versículos de 13 até o 17, Paulo escreve para esclarecer as implicações da segunda vinda de Jesus para aqueles crentes que já haviam morrido, e outros, o que será de nós, se estivermos vivos na segunda vinda do Senhor? O que essa vinda trará para as nossas vidas? O que acontecerá com os nossos familiares? O que acontecerá com os nossos amigos? O que vai acontecer conosco? Então havia aqueles que estavam preocupados com os que já haviam morrido, os que estavam preocupados com eles e com aqueles que estavam vivos, haviam aqueles que simplesmente queriam saber, e havia uma confusão instaurada naquela igreja. Por isso Paulo escreve para esclarecer, para trazer a verdade e para prepará-los para o encontro com o Senhor. O interesse de Paulo não é simplesmente satisfazer curiosidades, mas é preparar aqueles irmãos para que eles estejam prontos e adequados para o dia em que o Senhor retornaria. Veja, eu quero então pensar com vocês nessa noite sobre o tema a espera pela vinda gloriosa do Senhor, porque é exatamente disso que nós temos o Paulo tratando aqui, é sobre isso que Paulo está
abordando aqui, é sobre isso que ele está falando aqui. E nesta porção, no capítulo 5, versículos de 1 até o 11, Paulo nos diz três coisas que são necessárias para que nós possamos esperar corretamente pela vinda gloriosa de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Paulo nos diz nos versículos de 1 até o 3 que esta vinda é uma vida, ou melhor, a espera para a vinda é uma espera que exige consciência por parte dos crentes. Os crentes precisam estar muito conscientes enquanto esperam pelo Senhor Jesus Cristo em sua gloriosa segunda vinda. A segunda coisa que Paulo nos diz é que esta é uma espera que exige diligência. Os crentes precisam ser diligentes, isso está nos versículos de 4 até o 8. Por fim, Paulo diz que esta espera deve ser feita com confiança. Isso está nos versos de 9 até o 11. Então veja, a espera pela vinda do Senhor é uma espera com consciência, é uma espera com diligência e é uma espera com confiança. Vejamos então cada uma destas coisas que o apóstolo aborda aqui. Veja, a primeira coisa que ele diz é que esta espera pela vinda gloriosa do Senhor é uma espera com consciência. Nos versos de 1 até o 3 ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Assim, Paulo inicia a sua argumentação respondendo à pergunta sobre os tempos e as épocas da vinda do Senhor. É algo muito comum ao longo da história que os homens sintam desejo de descobrir o tempo exato da segunda vinda de Jesus Cristo. Os próprios discípulos do Senhor desejaram saber esta verdade, desejaram conhecer o tempo e a época. Por ao menos duas oportunidades, em Mateus capítulo 24, 3, em Atos capítulo 1, versículo 6, eles questionaram ao Senhor: quando será o tempo? Dize-nos, quando acontecerá a tua vinda? Jesus deixou claro para eles que a ninguém seria dado este conhecimento. Em Mateus 24, 36 e Atos capítulo 1, versículo 7, o Senhor responde à inquietação dos discípulos dizendo: esta informação pertence única e exclusivamente ao Pai. Ela é de conhecimento exclusivo de Deus. Ao longo da história, muitos e muitos homens, gerações de homens, tentaram desvendar este insondável mistério. Aqueles que têm um pouquinho mais de tempo de vida se lembram o pavor que tomou conta de muitas e muitas pessoas quando nós estávamos para virar o milênio. E muitas pessoas então aguçaram a sua expectativa escatológica e muitas pessoas fizeram verdadeiras loucuras, esperando que na virada do milênio Jesus voltasse. Quem não lembra um pouco antes, quando ali nos anos 70 e anos 80, uma infindável quantidade de livros foram publicados, dentre eles um livro que eu li, anos 80, Contagem Regressiva para o Juízo Final, fixando que por volta de 1988, 1989, Jesus voltaria. Os cálculos eram feitos ousadamente. Mas recentemente, diante do calendário maia e da sua profecia para o fim do mundo, quantas e quantas pessoas não esperaram que em dezembro de 2012 o mundo terminaria, o mundo acabaria? Sim, os homens têm ao longo da história fixado datas, tentado descobrir os momentos, os tempos, mas esta verdade pertence unicamente a Deus. Desde bem cedo, os crentes de Tessalônica também queriam saber. Ao que nos parece, a questão estava sendo levantada entre aqueles irmãos, e eles então buscam o apóstolo Paulo para saber a resposta. Paulo responde, mas não o faz com o fim de satisfazer curiosidades malignas e nem tampouco de saciar quaisquer que fossem outras curiosidades. O que ele faz é preparar os crentes para se encontrarem com o seu Salvador. A questão para Paulo não é tempos e épocas, mas é a nossa necessária preparação para aquele dia, para que quando aquele dia chegar, nós estejamos adequados, prontos para o encontro com o Senhor. O que Paulo faz, na verdade,
não é dar uma resposta para eles sobre quando acontecerá, mas é demonstrar que todo o conhecimento que eles precisavam para a preparação para aquele dia, eles na verdade já possuíam. O conhecimento necessário eles já tinham, eles não precisavam saber de um dia, de um ano, de um mês, de uma hora. O que eles precisavam era estar conscientes para que quando o rei chegasse, eles fossem encontrados em prontidão. Paulo diz: vocês já estão sabendo, vocês já estão conscientes. Mas o que os fazia conscientes? O que Paulo tem para afirmar de que aqueles irmãos já estavam completamente conscientes para que assim pudessem esperar corretamente o Senhor? Bom, Paulo diz em primeiro lugar que eles eram pessoas instruídas pela palavra de Deus. Observe o verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Assim o apóstolo declara que eles estavam inteirados, ou seja, eles já sabiam perfeitamente as coisas necessárias quanto à segunda vinda do Senhor. Eles queriam saber mais coisas, eles queriam conhecer muito mais, eles queriam entender coisas novas, mas Paulo diz: olhe para trás. O nosso grande problema na espera pelo Senhor, muitas vezes, é que nós estamos muito preocupados querendo saber coisas novas, enquanto aquilo que é necessário já nos foi dado pelo Espírito Santo. Eles conheciam. E ao fazer essa declaração, o apóstolo estava destacando que os crentes naquela localidade, naquela igreja, já haviam recebido a instrução da palavra de Deus. A que textos Paulo se refere? É difícil precisar, mas diante do argumento usado por ele de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, é muito provável que ele estivesse mencionando Mateus 24, 43 ou Lucas 12, 39, ou ambos os textos. Ali, o próprio Senhor Jesus disse: o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Desse modo, Paulo deixa claro que para que possamos aguardar o nosso Senhor em sua segunda vinda gloriosa, nós precisamos da instrução da palavra de Deus. Se os crentes vivessem mais em contato com a palavra de Deus, estariam mais preparados para este grande encontro. As Escrituras Sagradas são a única fonte segura, confiável de conhecimento, para que nós não sejamos enganados por falsos ensinos, e sendo enganados por falsos ensinos, estejamos nos prejudicando para esse dia. Eu lembro, algum tempo atrás, alguns anos atrás, um pregador, entre aspas, pregador, dizia ousadamente em um programa de televisão, falando sobre a segunda vinda de Jesus, queria declarar para a igreja o que o Senhor não havia dito para Jesus, não havia dito para Daniel, não havia dito para Paulo e não havia dito para mais ninguém. Naquele tempo eu não era pastor, eu não era seminarista, eu não sabia muita coisa, mas eu só sabia de uma coisa: eu preciso desligar essa televisão agora. Porque eu não consegui imaginar alguém com ousadia a ponto de dizer uma coisa dessa. Meus amados irmãos, há muitos falsos mestres, há muitos falsos pregadores, há muitos falsos arautos por aí, proclamando coisas ousadas, afirmando saber coisas grandiosas, gloriosas, coisas inéditas que ninguém mais sabe. Toda vez que alguém aparecer com uma conversa dessa, descarte logo, vá para longe dele. Homens de Deus não são chamados para anunciar novidades. Eles são chamados para anunciar verdades da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo é isso: vocês conhecem a verdade, vocês sabem a palavra. Se nós não estivermos atentos, seremos enganados. Mas se nos voltarmos para a palavra de Deus, estaremos sempre prontos, aguardando o nosso Salvador. Nós precisamos nos preparar. O apóstolo Pedro, quando no capítulo 2, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele discorre a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo e de como aquele dia virá de um modo inesperado.
O que ele diz no capítulo 3, versículo 18, é que enquanto nós aguardamos pelo Salvador, nós temos que continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso somente nos é possível mediante o conhecimento da palavra. Portanto, o que Paulo diz aos crentes de Tessalônica é: vocês não precisam saber de tempos, de épocas, de datas. O que vocês precisam saber é de tudo aquilo que a palavra de Deus já lhes deu sobre esse assunto. Se voltem para a palavra. Mas a segunda coisa que os torna conscientes é que eles estavam instruídos sobre a imprevisibilidade do dia do Senhor, versículos 2 e 3, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Os crentes de Tessalônica estavam conscientes de que o dia do Senhor, uma expressão do Antigo Testamento para falar a respeito da segunda vinda do Messias, viria de um modo inesperado. Aqui, ao se falar sobre a segunda vinda de Cristo como a vinda de um ladrão da noite, não se quer falar de uma vinda oculta. Quantas e quantas vezes nós ouvimos já pessoas dizendo que, olha, o dia do Senhor, Jesus vem como um ladrão na noite, portanto ele vem escondido. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, e ele diz claramente, se o pai de família soubesse em que hora o ladrão viria, ele vigiaria para que a sua casa não fosse roubada. Então não significa que o ladrão vem escondido, porque nem sempre vem. Quantas vezes ele não vem andando na nossa direção, aparece, aponta uma arma para a gente e nos rouba? Se você nunca teve a experiência de passar por isso, não queira, é muito ruim. Tá? É muito ruim. É bom quando a gente encontra um ladrão educado, cortês, né, que nos trata bem. Quando encontramos um mal educado é ruim. É ruim de todo jeito. E brincadeiras à parte, nós precisamos entender que o Senhor Jesus está dizendo é: Ele voltará em hora inesperada. Em verdade, Paulo alerta para um fato importante. O dia do Senhor virá quando os ímpios pensarem que tudo está bem. É interessante porque as pessoas ao nosso redor, e muitas vezes nós mesmos, nós sempre pensamos na vinda do Senhor quando tudo está desmoronando. Aparece um terremoto que mata milhões de pessoas. Opa, peraí, vamos ver se Jesus já está voltando? Acontece um terremoto, um maremoto, um vulcão entra em erupção em algum lugar, uma pandemia aparece, e aí os pastores ficam doidos, com o crente perguntando o tempo todo: pastor, Jesus já está vindo? Os discípulos pensavam assim, mas Jesus diz para eles, olha, Mateus capítulo 24, quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, de fome, de praga, de terremoto, de todas essas coisas, fiquem tranquilos, não se apavorem, é só o princípio das dores, ainda não é. E aqui Paulo está dizendo, quando todos à sua volta, quando todos à nossa volta disserem paz e paz, segurança, tranquilidade, aí sim o Senhor voltará. Então, eu penso que nós deveríamos ficar muito mais de prontidão quando tudo vai bem. Porque é disso que Paulo está dizendo. Paulo está usando aqui uma expressão que era comum no contexto do Império Romano. Roma chegava numa daquelas nações lá próximas, num daqueles povos lá próximos, e mandava um embaixador para dizer o seguinte: olha, se vocês se submeterem ao governo romano, se vocês se tornarem nossos servos, nós garantimos para vocês paz e segurança. Paulo toma isso para dizer o seguinte: não se enganem. Nenhum império, nenhum poder, ninguém na face da terra pode dar segurança para aqueles que estão fora de Cristo Jesus. A expressão romana paz e segurança usada aqui, ela é feita por Paulo de uma forma, é apresentada por Paulo de uma forma irônica, para representar a fragilidade da confiança humana diante da ira de Deus. Não há paz e não há segurança fora de Cristo Jesus. Então, olhe para o mundo à sua volta. E ao
Ao contrário de muitos que ficam por aí esperando a próxima tragédia para ficar ouriçados, pensando: será que Jesus está voltando agora? Será que é amanhã? Será que como a Covid fez isso com muita gente? Quantas perguntas eu tive que responder de pessoas: pastor, isso já é o fim do mundo. Não, não, calma, vai ficar pior ainda. Bom, mas se você é um pós-milenista, vai ficar melhor antes do fim, né? Mas deixa para lá, o objetivo não é discutir isso aqui. Assim, Paulo diz que eles já eram conscientes, ou seja, eles tinham todo o conhecimento necessário para essa espera. A segunda coisa que Paulo diz sobre essa espera pela vinda gloriosa do Senhor: esta é uma espera com diligência, versos de 4 a 8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apane de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Assim o apóstolo prossegue, afirmando agora que a espera dos cristãos pela gloriosa segunda vinda de Cristo Jesus deve ser vivenciada com atenção e com bom senso. Ele começa por estabelecer um contraste entre os crentes e os incrédulos. O contraste constante, presente desde o princípio na Bíblia, entre luz e trevas. Desde o primeiro start ali, quando haviam trevas sobre a face das águas, e Deus disse em Gênesis 1:3, haja luz. O contraste entre trevas naturais e luz natural, servindo como um contraste entre as trevas espirituais e a luz espiritual. Assim, Paulo começa por estabelecer esta diferença entre crentes e incrédulos. Ele diz que enquanto os incrédulos são enganados e pensando que a paz e segurança serão pegos de maneira devastadora pela segunda vinda, os crentes devem estar sempre alertas, de prontidão, como bons soldados que aguardam o seu comandante. A razão, Paulo diz, é a própria natureza dos crentes. Os crentes são luz. Eles estão despertos. Eles estão alertas. Nesta porção, algumas coisas são destacadas pelo apóstolo. A primeira delas, o significado de viver de modo diligente. O que significa viver de maneira diligente? 6 e 7, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Há duas palavras usadas por Paulo aqui, que descrevem o que significa viver de maneira diligente. Paulo diz, vigiemos e sejamos sóbrios. A primeira tem o sentido de ter bom senso, ou seja, vivam com bom senso. Vivam de uma maneira sensata nesse mundo. A segunda diz respeito a viver de maneira equilibrada. E ela é exatamente, por isso que Paulo usa a figura da embriaguez. Um bêbado anda cambaleando de um lado para o outro. O cristão não anda assim, ele anda de uma maneira reta, de uma maneira equilibrada, ou seja, ele não pende para quaisquer lados, porque os lados são exatamente aquilo para o que Deus não quer que eles vivam. Assim sendo, a vida diligente diz respeito a, em todo tempo, estar atentos para que não sejamos arrastados para um padrão de vida imerso, mergulhado de pecado. As palavras de Paulo no verso seguinte, 7, nos mostram o contraste entre aqueles que dormem e aqueles que vivem de modo equilibrado. Se você é um crente, você não vive de uma maneira despreocupada nesse sentido. Um crente nunca vai ser pego desprevenido. Um crente nunca vai ser pego despreparado para a vinda do Senhor. Eu sei que isso tem levado muita gente a umas atitudes bem extremas, né? Eu estava conversando com um irmão e ele estava falando sobre um rapaz que ele contratou para trabalhar com ele. Isso lá em São Luís do Maranhão. Ele contratou um rapaz para trabalhar com ele e ele disse que sempre dá preferência para irmãos, para, enfim, ajudar os irmãos na fé. E ele estava dizendo, pastor, eu fiquei impressionado, porque ele disse que
ele não dorme sem roupa. Porque se Jesus chegar, ele está vestido para encontrar com Jesus. Aí eu fiquei curioso, será que ele toma banho de roupa também? Eu sei que isso tem levado a umas atitudes extremas desse tipo. Não é disso que a palavra de Deus trata. O que Deus está nos falando aqui por meio do apóstolo Paulo é que onde quer que nós estejamos, em quaisquer situações que nós estejamos, nós estamos o tempo inteiro preparados para encontrar com o nosso Senhor. Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está no seu lazer, quando você está no seu local de estudos, quando você está se deslocando de um lugar para outro, em qualquer lugar, você está pronto para encontrar com o Senhor. É assim que cristãos vivem. É assim que cristãos caminham nesse mundo. Os puritanos eram um grande exemplo também nisso. Se dizia que eles viviam com os pés na terra, mas a cabeça na glória, a cabeça no céu. Isso significava que toda a vida dessas pessoas era vivida em preparação para o seu encontro com o Senhor. Isso é viver com equilíbrio, com bom senso, com sobriedade. A segunda coisa que Paulo nos diz é como viver de modo diligente, como atingir esse padrão de vida. Versículo 8, ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, após reafirmar a natureza dos crentes e encorajá-los a manterem-se despertos diante da realidade da vinda de Cristo, Paulo aponta o modo como será possível aos cristãos fazerem o que ele agora lhes diz que devem fazer. Veja, eles devem se servir do equipamento promovido por Deus para os seus soldados. E quais são esses equipamentos? Em primeiro lugar, a couraça da fé e do amor. A couraça era uma parte do equipamento do soldado romano, soldado antigo, que cobria todo o seu tórax, todo o seu peito, toda essa região era coberta por ela. Nesse sentido, então, Paulo diz que a fé é um seguro conhecimento de Deus e das suas promessas, enquanto que o amor é a sincera devoção a Deus, resultando na entrega total da vida ao Senhor. Ou seja, por meio da fé, nós conhecemos a Deus e confiamos em suas promessas. Por meio do amor, nós entregamos a nossa vida total e completamente a Ele. Essa couraça, então, colocada sobre o peito do soldado, era posta ali a fim de proteger o seu coração. Como pode um cristão guardar o seu coração das tentações e pecados e manter-se firme na fé enquanto aguarda a vinda do seu Salvador? Aumentando o seu amor por Cristo Jesus por meio do conhecimento de Cristo e das suas promessas. A segunda coisa, a segunda peça que Paulo menciona é o capacete da esperança da salvação. Veja, em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo menciona o capacete da salvação. Aqui, ele acrescenta a palavra esperança, mas trata-se exatamente da mesma peça da armadura do soldado cristão. Temos nestas referências neotestamentárias um eco de Isaías capítulo 59, versículo 17. Ali é o Messias, é Cristo Jesus, é o ungido de Deus que usa o capacete para salvar o seu povo. Aqui são os salvos que usam o capacete da esperança da salvação. O que isso significa? Que a esperança daquilo que nos aguarda na eternidade com Deus nos mantém alertas contra as tentações que agora enfrentamos. O pastor John Piper, ele chama isso aqui de esperança na graça futura. Ele diz que muitas vezes nós lutamos contra o pecado da forma errada. Porque nós lutamos contra o pecado com base na gratidão. Porque Deus nos salvou, porque Deus nos amou, porque Deus já nos abençoou, nós então temos que lutar contra o pecado. Ele diz, olha, a gratidão é importante, nós não devemos esquecer a gratidão, nós devemos ser sempre gratos a Deus. Mas ele diz, Deus encheu a sua palavra de promessas para o futuro, de promessas gloriosas, para que nós lutemos contra o pecado, não apenas com a gratidão pelo que ele já fez, mas com a esperança por aquilo que ele vai fazer. Então Paulo diz, quando a tentação vier, não seja apenas grato,
mas revista-se da esperança das bênçãos do Senhor. Paulo chama isso de capacete da esperança da salvação. Isso diz respeito ao fato de que nós temos promessas gloriosas. E amanhã pela manhã e amanhã à noite, nós vamos pensar e refletir sobre algumas dessas promessas. Assim, nós nos mantemos espertos, alertas. Assim nós nos mantemos vigilantes, usando estas armas que o Senhor nos concede. Por fim, Paulo diz que esta espera pela vinda gloriosa do Senhor é uma vinda com confiança. Versos de 9 até o 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Finalmente, Paulo argumenta sobre o fato de que os cristãos não esperam pela vinda do Senhor do mesmo modo que os incrédulos esperam. Ao que parece, alguns dos irmãos tessalonicenses estavam tomados de um receio tremendo quanto à segunda vinda de Cristo Jesus. Então o apóstolo escreve para assegurar-lhes que não precisam temer por seu encontro com o Senhor no dia final. Aqui ele faz duas afirmações, pelas quais os crentes não devem temer, mas aguardar com esperança aquele grande dia, e conclui com uma exortação decorrente do que foi ensinado. Então vejamos, primeiro, os cristãos podem ter confiança por causa do decreto de Deus. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já havia falado sobre a eleição dos crentes tessalonicenses anteriormente, em 1:4, e destacou que a segunda vinda não seria para a condenação dos filhos de Deus, 1 Tessalonicenses 1:10. Agora, mais uma vez, ele enfatiza a disposição de Deus em destinar pecadores para si mesmo, não para a ira, não para a condenação, não para juízo, mas para a salvação. Os cristãos foram destinados a obter salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente que somente pode ser recebida através do seu Filho. Por que nós não precisamos temer? Porque Deus não nos destinou para a condenação. Não tenham medo. Eu sei que muitos crentes, ainda hoje, de maneira semelhante àqueles irmãos de Tessalônica, muitos crentes temem o encontro com o Senhor. Talvez temam porque pensem, eu ainda sou pecador, eu peco, eu falho, eu faço coisas que não queria fazer, eu cometo erros que não queria cometer, eu falho quando não queria falhar, mas preste bem atenção numa coisa. Se você é um crente, se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, o Senhor não lhe negará na sua vida. Você foi destinado para a salvação e não para a ira. Isso não se aplica aos ímpios, aos falsos crentes, como nós vamos ver, aos mentirosos, aos fraudulentos, mas se você é um crente de verdade, não deixe que o fato de você ainda pecar, porque não há homem que não peque, todos nós somos pecadores, não deixe com que o fato de que você ainda cometa pecados, faça com que você tema esse dia. Você foi destinado, desde o princípio, para a salvação. Segunda coisa, os cristãos podem ter confiança por causa da obra de Cristo em seu favor. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Paulo prossegue falando sobre como os cristãos que foram destinados por Deus para alcançar a salvação por meio do seu Filho, de fato a recebem. Ele traz à lume a obra sacrificial de Jesus em favor daqueles por quem ele morreu, porque ele deu a sua vida, por quem ele se entregou na cruz. E ele diz para que estejam vivos ou mortos, não se percam. Ele usa o eufemismo, dormir ou estar desperto. Veja, não importa a condição do crente. Ele já morreu, ele está vivo. Não tenham
medo. A obra sacrificial de Jesus é o fundamento da confiança, é o fundamento da segurança, é a garantia de salvação, porque Cristo morreu em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, nós estamos seguros na segunda vinda do Senhor. Desse modo, meus irmãos, a segurança dos crentes, dos filhos de Deus, dos servos de Deus, não está nas suas obras em favor de Cristo, mas na obra consumada de Cristo em favor dos cristãos. Você está seguro, não pelo que você fez por Jesus, pelo que você faz por Jesus, pelo que você vai fazer por Jesus, mas por aquilo que Jesus já fez por você. Você está seguro porque Ele morreu e ressuscitou em seu lugar. E então Paulo faz uma exortação. E faz uma exortação decorrente de tudo que já foi ensinado até agora. Esse versículo 11 do capítulo 5, ele não é apenas a conclusão desta unidade, 1 até 11. Ele é a conclusão de uma unidade que começa no capítulo 4, 13 e fecha agora. Veja, e o que Paulo diz depois de falar sobre os efeitos da segunda vinda de Jesus para os crentes mortos, para os crentes vivos? O que ele diz? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Assim, concluindo sua exposição sobre o modo como os cristãos deveriam aguardar pela gloriosa segunda vinda de Jesus, Paulo afirma que eles deveriam fortalecer-se mutuamente e contribuindo assim com a mútua edificação com as verdades até então expostas. O que Paulo estava dizendo era: tudo o que vocês já ouviram, estejam agora continuamente falando sobre isso uns com os outros. Assim, meus amados irmãos, nós temos aqui algo muito, muito, muito importante. Ao término desta mensagem, ao término desta conferência, vocês ainda devem continuar falando uns com os outros a respeito da segunda vinda de Jesus. Quando nós nos sentarmos em nossas mesas para tomarmos café, para batermos papo, quando nos encontrarmos por aí afora, é sempre bom lembrarmos uns aos outros a respeito destas coisas. Isso não é para ficar engavetado lá num canto do seu cérebro, para que você puxe em um momento específico. É preciso que nós continuamente estejamos nos fortalecendo com essas palavras. É preciso manter acesa em nós mesmos, em nossos irmãos na fé, a alegre expectativa pelo glorioso retorno de Jesus Cristo. É preciso falarmos mais sobre isso, pensarmos mais sobre isso. Sim, nós não vamos viver, evidentemente, como lunáticos, malucos que andam por aí afora com um jornal debaixo do braço, uma caneta na mão e a Bíblia do outro lado, tentando encontrar profecias no jornal que comprovem que a Bíblia está correta. Não façam isso. Mas se encorajem mutuamente com essas verdades. Animem-se uns aos outros com essa verdade. Eu ando com uma luta terrível no meu coração. Estava falando com o irmão Neto, lá na casa dele há pouco, nós estávamos falando sobre isso. E eu já tinha falado com o irmão mais cedo sobre isso. Rapaz, e a gente olha à nossa volta e bate um desânimo desse país, bate um desânimo desse mundo. Assim, como diz lá em Isaías capítulo 5, a partir do versículo 20, estão chamando o mal de bem, o bem de mal, e sem nenhum constrangimento, sem nenhum pudor. Estão fazendo coisas terríveis para todo lado, em toda parte, não importa qual seja aí o poder que esteja fazendo, mas é mal para todo lado, é podridão para todo lado, é coisa errada para todo lado, e às vezes bate um desânimo. De um lado isso é bom. E eu falava com o irmão Neto sobre isso, para que a gente saiba que aqui não é nosso lugar. Aqui não é nosso lugar. Não desse jeito que está. Amanhã a gente vai falar sobre aqui é nosso lugar, mas não do jeito que está. Mas de outra parte, isso também nos encoraja a colocar a nossa esperança nisso que nós estamos pensando aqui, a vinda gloriosa do Senhor. Jesus vai voltar, as coisas não vão ficar desse jeito. As pessoas que estão fazendo tantas coisas terríveis, as pessoas que estão fazendo tantas coisas abomináveis, as pessoas que estão fazendo tantas coisas escabrosas, não serão elas que terão a palavra final, é Jesus que terá.
Então olhe para esse mundo e não entre em desespero. Fale para o seu coração, não trema, não tema, não entre em desespero. Coração confia, coração descansa, Jesus voltará. Não são os déspotas que se assentam em tronos e que ameaçam as pessoas com prisões e torturas e espancamentos, linchamentos, quer sejam reais ou morais. Não, não são esses. Jesus tem a última palavra. E eu quero concluir esta palavra nessa noite, fazendo algumas observações ainda sobre esta porção, para que possamos esperar corretamente pelo nosso bom Senhor. A primeira observação: devemos aguardar pela vinda do Senhor, nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Estudem a palavra de Deus, leiam a palavra, meditem na palavra, ouçam a palavra, aprofundem as suas vidas, finquem as suas vidas na palavra de Deus. Mergulhem no conhecimento da palavra. A Sagrada Escritura é a única fonte segura para que possamos nos manter guardados contra falsos ensinos, para que não sejamos assim pegos de maneira inesperada, enredados pelo mal. Finquem as suas vidas na palavra de Deus. Eu vejo pastores aqui que são homens fiéis, pregadores fiéis da palavra de Deus. E se você faz parte de uma dessas igrejas, louve a Deus pela vida do seu pastor, ore por ele, encoraje, incentive, porque isso é uma bênção de Deus. Agradeça pelo seu pastor. Mas se você não faz parte de uma igreja onde a palavra de Deus é pregada fielmente, fuja dessa igreja. Eu não vou dizer para onde você deve ir, mas fuja dessa igreja. A segunda coisa: precisamos esperar por nosso Rei, por nosso Salvador, de maneira correta. Isso significa ser diligente. Isso significa estar vivendo de conformidade com a nossa natureza cristã. Isso se trata de praticar a palavra de Deus ao desenvolver fé e amor, bem como nos apegar às promessas de Deus quanto à nossa grandiosa salvação. A cada dia, faça com que fé, amor, esperança cresçam em sua vida, por meio do conhecimento das promessas gloriosas de Deus. Alimente a si mesmo com essas promessas de Deus. Terceiro, almejemos pelo grande dia do retorno de Cristo. Almejemos com absoluta confiança de que o plano estabelecido por Deus desde a eternidade em nosso favor não irá falhar. Aquele que morreu por nós é que vem nos buscar. Ele, quando morria naquela cruz do Calvário, ele estava com o seu nome guardado no coração dele. E enquanto ele morria, ele falava os nomes de cada um daqueles no seu coração, na sua mente. Ele chamava pelo nome cada um daqueles por quem ele morria. No peito do sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, havia uma couraça, havia ali algo posto ali, uma espécie de couraça, com 12 pedras, com os nomes dos filhos de Israel. Isso era para simbolizar que quando Jesus fosse morrer na cruz do Calvário, os nossos nomes, os nomes dos filhos de Deus, estariam também gravados no coração dele. Ele sabe quem é você. Ele conhece você. E se você acha muito isso, não se esqueça que ele é aquele que olha para o céu, e entre as 6 trilhões de estrelas no céu, ele diz a palavra que ele conhece todas elas pelo nome, e ele chama cada uma delas por esse nome, e porque ele é grande em poder, nenhuma delas deixa de comparecer na presença dele. Então não pense que ele não sabe o seu nome, que ele não conhece o seu nome, e não pense que naquele dia, quando ele chamar por você, você deixará de comparecer diante dele para receber a glória que lhe está prometida. Espere por esse dia, almeje por esse dia. Com confiança,
e não com temor. Por fim, sendo redundante, mas propositalmente, devemos falar mais sobre esse retorno glorioso uns com os outros, pois isso é encorajador e contribui para a edificação do povo de Deus. Como cristãos, o tema que agora estamos tratando precisa ser mais presente em nossas vidas, individualmente e como igreja. Amanhã, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar, se nós não formos levados até Ele, nós vamos continuar pensando a respeito disso. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Bendizemos a Ti por estas verdades gloriosas que nessa noite ouvimos. E te suplicamos que o Teu Espírito Santo as esteja aplicando, Senhor, às nossas mentes e corações, fincando-as em nossas mentes e corações, de tal modo, Senhor, que elas não sejam arrancadas daí, e que sejam regadas pela Tua graça, pela graça do Espírito Santo, e que cresçam, ó Deus, e frutifiquem em vidas que, Deus, exaltem, magnifiquem, glorifiquem o Teu grande nome. Nós assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos.